Eis que o cetro cairá da tirana mão. About lying for the Lord. We passed $100 billion. E a justiça divina virá. I thought I was going to work for a charity, and the funds were never used for that. Pois que tudo se acabe, a terra e o céu. Is that true? That's not true. It's not true. There is more than one version of the first vision. Sempre resta a verdade que é luz para mim. We were spinning down to our death. A verdade eterna será. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Para vocês, parece aí que foi esses dias que a gente falou sobre aquele Emanuel Swedenborg. Para mim, faz quase 6 meses. Pois é, eu tava gravando alguns episódios extras para, se porventura aí alguma coisa acontece, eu não consigo gravar. E pois é, né? Daí a gente fica no corre, não consegui gravar. E agora consegui um tempinho novamente para gravar. A gente vai continuar falando sobre os estudos da história da igreja. Eu dei uma olhadinha num assunto aqui, Kolob. Interessante, porque a gente ouve falar de Kolob, mas não tem muita informação. É um negócio sud, é um negócio cristão, o que que é? Tem um site interessante ali, que é o Mormon R. Cita que Kolob é mencionado lá no livro de Abraão. O livro de Abraão é Mormon, né? Então provavelmente não tem nenhuma crença sobre Kolob em outra religião. Kolob é um corpo celeste mencionado no livro de Abraão, no facsímile 2. Ah, tá, tem aquela imagenzinha, né? Eu acho que é a imagem redonda. A gente já estudou quando a gente falou sobre o livro de Abraão. Como que eles chamam essa peça? É uma peça que você põe na testa da pessoa. Tá lá o morto, eles momificam e depois eles colocam isso na testa da pessoa. Não vou lembrar agora o nome. Mas a gente sabe que a tradução que Joseph fez desses facsímiles não tem nada a ver. Tá bem comprovado, sabe? Esses dias teve um colega meu, que também saiu da igreja, e ele tava falando assim, tá, Ozzy, ele também saiu, né? E ele falou assim, você tem alguma coisa física que você pode provar que a igreja não é verdadeira? É uma pergunta interessante, né? Eu não tinha recebido essa pergunta ainda antes. Obviamente, né, as pessoas elas querem tentar comprovar com fatos, com documentos, com coisas físicas, né, palpáveis, que você pode chegar e mostrar para a pessoa, olha aqui, como a igreja não é verdadeira. Mas, só adentrando um pouquinho nesse assunto, olha, eu não me incomodo muito com as pessoas que continuam acreditando, sabe? Tenho família, né? Tem meus pais, tem alguns irmãos, tenho alguns amigos que continuam na igreja. Assim, não me incomoda. Incomoda um pouco o fato de saber que eles estão sendo enganados, né? Está sendo coletado o dinheiro deles. A gente sabe que é uma grande corporação aí que não precisa desse dinheiro, estão sendo explorados. Mas assim, se a gente lembrar de quando a gente era membro, a gente vivia tranquilo, né? Tinha aquelas tretas entre irmãos, né? Intriga, alguma coisa. Mas assim, num contexto geral, a gente vivia meio ok, né? Só que é porque a gente não sabe da realidade. Então, assim, no final das contas, não me incomoda muito. Incomoda às vezes quando as pessoas estão me julgando, né? Eu saí da igreja, eu tenho meus motivos, né? A pessoa quer ouvir, a gente conversa. Mas não tô assim naquela luta para convencer as pessoas. Quem tem interesse tá aqui, material disponível, né? Eu tô fazendo meu estudo, quero fazer um estudo aí bem completinho, né? Todas as informações que eu consegui coletar para deixar um material informativo disponível aí que tenha todas as informações que eu consegui coletar. Mas não que seja aí um desespero meu para que todas as pessoas do mundo se libertem dessa corporação aí com fachada religiosa, né? Não vai influenciar muito na minha vida, e se eles não têm interesse em buscar informação, em alterar o curso da vida deles, né? Acho que não cabe a mim querer ditar o que eles vão fazer com a vida deles. Obviamente, eu como membro, depois que eu saí, depois que eu verifiquei as informações, eu pensei, nossa, cara, ia ser muito legal se alguém tivesse me mostrado essas informações antes, cara. Eu não tive acesso a essas informações antes. Se eu soubesse, provavelmente eu ia ter saído muito antes do que eu saí. Mas também não é o fim do mundo, né? Fico feliz por alguém ter disponibilizado alguma informação na internet, eu ter tido contato com essa informação e tá aí
tomando um novo rumo para minha vida, estou bem satisfeito. Agora, quando mencionou coisas palpáveis, né, me perguntou, coisas palpáveis que possa mostrar, uma coisa física para as pessoas de que a igreja não é verdadeira. Cara, a primeira coisa que me veio à mente é citar aquele desvio de 100 bilhões de dólares, né? É muito difícil você se esquivar dessa acusação. A igreja sempre vai ter muitas explicações, mas assim, algumas delas vão ser bem furadas. Mas tá aqui, né? Tá aqui outro exemplo de coisa palpável que a gente pode falar, cara, a igreja não é verdadeira. A gente tem todos esses materiais aqui do livro de Abraão disponíveis, mostrando, Joseph Smith usou esses documentos, esses papiros aqui, para traduzir o livro de Abraão. A gente tem o livro de Abraão, tem os papiros, e a gente vê que não tem nada a ver. Então isso aí é mais uma coisa bem palpável, tanto que foi a principal coisa ali para minha desilusão. Quando eu verifiquei as informações da igreja, né, eu tentava ainda me esquivar, erros dos homens, né, Deus tem alguma explicação, isso, aquilo, eu tentava, não, isso aqui é uma coisinha pequena, mas quando eu cheguei nessa parte do livro de Abraão, eu pensei, não, cara, não, é super palpável. Bom, pelo jeito a gente vê que Joseph Smith ele queria criar o universo Marvel dele, né? Ele tinha ali várias explicações, conexões com a América Antiga e outras conexões com a Bíblia, e aqui é mais uma conexão. Kolob, né, um outro planeta criado por Joseph Smith para explicar, né, a morada de Deus, explicar o universo. Dentro da explicação de Joseph, Kolob é uma estrela ou planeta, é o que está escrito aqui, né, Mormon R. Eles estão pegando aí das escrituras de Abraão. É uma estrela ou planeta, um objeto celestial grande e governante, tá? Então não é qualquer planeta, é um planeta governante. Se Deus está lá, né? Pelo jeito eu tô vendo que não é bem onde Deus está, tá dizendo que está perto de Deus, perto do trono de Deus. Aí tem uma pergunta, porque esse site aí, Mormon R, eles colocam algumas informações e tentam responder com algumas fontes, né? Então tá uma pergunta ali, Kolob é uma estrela ou é um planeta? Porque a gente sabe, planeta Terra, planeta, né? A estrela seria o Sol, por exemplo. Quando o Brigham Young ele citou, tem habitantes no Sol e eles eram como o planeta Terra, basicamente a teoria deles é de que o Sol era um planeta antes e depois ele foi celestializado. É o que vai acontecer com o planeta Terra, depois que passar a ressurreição, segunda vinda, milênio, ele vai ser celestializado. Então ele vai virar como se fosse um Sol também. A gente sabe que cientificamente, assim, né, pelo que a gente estuda na astronomia, não é assim que acontece. Então se fosse na lógica Sud, eu diria que Kolob seria uma estrela, porque, cara, se tá ali perto de Deus, ou se Deus tá morando ali, tem que ser um lugar celestializado, né? Então seria como se fosse o Sol. Mas a gente vê que, assim, dentro do conhecimento da liderança Sud, nem eles tinham muita base para poder falar sobre isso. Então a gente não vai nem exigir muito deles. Por exemplo, eles chamavam a Lua de planeta, né? Este planeta que está lá em cima, a Lua. Se eu não me engano, ali nos anos 1800 já tinha uma diferenciação entre estrela, planeta, né? Astronomia antiga. E essas nomenclaturas aí que eles dão já existiam provavelmente. Então, algumas escrituras os líderes chamam Kolob de estrela e algumas chamam de planeta. Aí no site Mormon R também cita uma pergunta, Kolob é onde Deus mora ou perto de onde Deus mora? Também não está claro, olha só que interessante. O livro de Abraão também é ambíguo, né? Ele meio que não está muito claro sobre Kolob, se é onde Deus mora ou se é perto de onde Deus mora. Algumas escrituras citam que é onde Deus mora, algumas escrituras citam que é perto. Então, bem confuso também. Tem uma pergunta aqui, existe alguma evidência de que Joseph Smith gostava de astrologia? Sim, eu já vou, né, até responder por mim mesmo. Sim, né, Joseph ele tinha algumas instruções sobre astrologia, são algumas crenças populares sobre o universo, né? A astronomia é o estudo do universo e a astrologia aí são essas crenças. A gente sabe o quê? Que Joseph ele tinha aquele talismã, né, o talismã de Júpiter. A gente já falou um pouco sobre isso, talvez a gente possa falar um pouco mais, não sei se tem muita informação, mas a gente pode desvendar aí sobre esse assunto. O talismã de Júpiter, né, então ele tinha algumas crenças, sim. Né, como hoje, a astrologia basicamente envolve o quê? Os signos, né, é o que mais ficou popular. Na época de Joseph ele tinha essa crença aí desse talismã de Júpiter e os poderes que ele podia trazer de proteção, enfim.
Algumas crenças Sud, né, então alguns escritores da igreja, eles fazem uma conexão como se Kolob não é bem um planeta, mas é um símbolo para representar Jesus Cristo. Alguns líderes Sud pensam assim. Mas se a gente for ler realmente ali no livro de Abraão, não traça nenhuma conexão simbólica sobre Jesus Cristo e Kolob, não. No livro de Abraão parece bem evidente que Kolob é mesmo um corpo celeste, literalmente. Tem uma pergunta aqui, vivemos em Kolob na pré-existência? Está dizendo que não está claro isso. No início do século XX, né, então no início dos anos 1900, Orson F. Whitney escreveu um poema retratando Kolob como o local ali do conselho pré-mortal. Né? Então teve aquele conselho, será que era o grande conselho dos céus lá, quando escolheu Jesus Cristo e Satanás foi expulso e tal? Talvez. Então, esse Orson F. Whitney escreveu um poema retratando Kolob como o local desse conselho pré-mortal. Alguns líderes da igreja também ensinaram isso. Eles têm até as referências aqui. Mas o livro mesmo de Abraão não diz isso explicitamente. Tá, eu dei uma pesquisada aqui. Quem é esse tal de Orson F. Whitney? No Google, Orson Ferguson Whitney. Viveu ali de 1855 até 1931. Nasceu em Utah. E ele não foi qualquer membro. Ele foi membro do Quórum dos 12 Apóstolos da Igreja. Aí eu fico meio dividido, porque eu penderia mais para que um apóstolo trouxe uma revelação de que Kolob foi o local da pré-existência e o conselho pré-mortal. Eu estou pensando porque foi um poema. E o Orson Whitney, ele também foi um escritor. Então a gente não pode confundir o trabalho do cara, né? Se ele era um escritor e escrevia poema, isso não quer dizer que ele estava recebendo uma revelação para a igreja, tá? Então a gente tem que considerar isso. Por mais que ele fosse um profeta, né? Apóstolo, profeta, eu não posso afirmar que ele trouxe essa revelação para a igreja de que Kolob foi onde a gente morava antes de vir para a Terra. Mas, se fosse hoje em dia, o Conselho dos 12 iam falar para o cara assim, olha, você é um poeta, beleza, mas toma cuidado com as coisas que você escreve, porque você é um representante da igreja, né, do alto escalão da igreja. Então qualquer coisa que você falar, ainda mais envolvendo Kolob e tal, mesmo que seja fictício, tem que tomar muito cuidado para o pessoal não tomar isso como literal. Então eu provavelmente imaginaria que ele seria aconselhado a não brincar com o assunto se não fosse para levar a sério. E daí a gente vê aqui que, além dele ter escrito o poema, além dele ser um apóstolo, profeta da igreja, escreveu um poema retratando Kolob como o lugar que a gente morava antes, e daí aqui, somando com essa informação de que outros líderes da igreja também ensinavam isso, aí eu já pendo mais a tomar como se ele trouxe isso como revelação. Mas isso é coisa do Ozzy. Outra pergunta que o site levanta aqui, pessoas vivem em Kolob? E ele responde que é desconhecido. Né? Alguns dos primeiros santos dos últimos dias pareciam ter essa opinião. Brigham Young até mencionou numa ocasião que tinha habitantes em Kolob e em outros planetas distantes. Estou dando uma olhadinha aqui nas fontes, realmente eles têm algumas fontes sobre essas informações. William W. Phelps escreveu sobre isso, esse David Jones escreveu. Ele falou aqui, David John falou que Kolob era um lugar onde a Terra iria retornar. Estranho. Cita aqui, porque eu estava curioso, eu fui pesquisar quando que Brigham Young falou isso. Realmente tinha fonte sobre isso. Brigham Young falou isso num discurso de 1853, está registrado lá. Eu estou até com a imagem aqui do discurso, a imagem original. Nesse discurso, onde ele falou, ele citou aqui, Why cannot we behold the inhabitants in Kolob or the inhabitants in any of those distant planets? For the same reason, because there's a curtain dropped that interrupts our vision. Então parece que ele citou Kolob aí como se fosse um planeta e citou os habitantes tanto de Kolob quanto dos outros planetas distantes. Interessante. Outros ensinaram que Kolob tinha habitantes, mas não especificaram se é para lá que as almas retornam após a morte. O livro de Abraão não é claro sobre isso. Aí tem outra pergunta. A Terra caiu da órbita de Kolob? Ou da presença de Deus na queda de Adão e Eva? Também não está clara essa informação. O livro de Abraão não é explícito sobre isso, no entanto, Brigham Young e John Taylor ensinaram esse conceito.
Vamos dar uma olhadinha aqui na fonte, 1874. Brigham Young falou que a Terra estava perto do trono de Deus quando ela foi criada, mas quando o homem caiu, ela caiu para o espaço. Como se fosse Kolob ao centro do espaço, daí a Terra caiu para longe. E está dizendo aqui, ó, em palavras de Brigham Young, que essa era a glória da Terra quando ela estava lá por perto, mas que, novamente, ela vai ser glorificada e retornar na presença de Deus, o Pai, a Terra, né? Então, interessante. Foi em 1874, a gente sabe que o Brigham Young morreu em 77, 3 anos antes dele morrer, ele estava falando isso aqui. John Taylor escreveu em 1857, então bem antes, ele já estava falando sobre isso. Ele estava explicando ali, ó, num discurso sobre como a Terra tinha caído do seu primeiro lugar, onde ela foi organizada, perto de Kolob. Outra pergunta aqui, sabemos onde Kolob está? A resposta é não, mas é comumente associado à estrela Sirius. E a estrela Sirius a gente sabe onde ela está, que se chama Canis Majoris. Mas não é um consenso, não, né, na igreja. Né? Algumas situações eles citam que está perto de Sirius, algumas outras citam que ela está perto de Tuban, que é a Alpha Draconis, para quem conhece aí de astronomia. Ou em algumas situações também eles citam que ela está perto do aglomerado de estrelas de Pleiades. Ou até em algumas situações eles falam que está centralizada na Via Láctea. Mas eles até comentam, não tem nenhuma doutrina oficial sobre onde Kolob está. Né? O que a gente citou aqui, as outras coisas, tinha aqui, né, discurso de profetas, onde eles citam algumas coisas sobre Kolob. Sobre onde ela está no universo, não tem nada citado. Sabe-se de onde vem o nome Kolob? E eles respondem que não, definitivamente, mas existem algumas possibilidades. Alguns estudiosos, Sud, eles propõem que varia de algumas raízes de outras línguas, como, vamos ver o que eles citam. Eles citam algumas possibilidades aqui, de Kolob vir do proto-afro-asiático, que significa interior, dentro, meio. Alguns outros acreditam que pode vir do semítico, é o hebraico e o acadiano, que significa próximo ou meio, ou também do semítico árabe, que significa coração, alma, centro. Eles têm uma sonoridade, né? KLB, KRB, Kalb, também pode significar cachorro. Então daí a gente viu que ela está meio conectada com Sirius. Por que algumas pessoas acreditam que Kolob pode ser a estrela Sirius? Por alguns motivos potenciais. As consoantes do nome Kolob correspondem à raiz consonantal da palavra cachorro. Nas antigas línguas semíticas, como Sirius é conhecido como a estrela canina, Canis Majoris, é mesmo. Desde os tempos antigos, alguns traçam uma conexão entre os dois. Bem teoria mesmo. Alguns também dizem que no Egito Antigo eles tinham uma compreensão da estrela Sirius, então por isso eles dizem que, né, dentro desse universo Mormon, né, se eles acreditam que realmente teve Kolob e que tudo isso está linkado com os egípcios, então pode ser que seja Sirius. Olha, cara, nada a ver com o assunto, é agora que eu me toquei. Tem aquele Sirius Black, né, no Harry Potter, ele vira um cachorro. Eu não tinha feito essa conexão de que a estrela Sirius se chama Canis Majoris. E uma outra pergunta aqui é se Kolob é um conceito central na teologia dos Mormons, né? E a resposta aqui é que não, na verdade. A última vez que Kolob foi mencionado foi na Conferência Geral de 1966. E no currículo ali de seminário e instituto, Kolob só é mencionado apenas brevemente. Não é um negócio mesmo que a gente aprende muito sobre Kolob, não. E algumas outras influências, vamos ver, sobre Kolob. Diz que alguns santos dos últimos dias usaram Kolob como fonte de inspiração para alguns poemas e alguns hinos. Eu acho que tem Kolob em algum hino, não sei se em português, mas no inglês quase certeza que é citado Kolob. Não, acho que até no português deve ter. E também tem aqui uma pergunta se Kolob inspirou Battlestar Galactica. Nunca ouvi falar, mas diz que sim, porque o Glenn A. Larson,
que foi o produtor executivo desse programa de televisão de ficção científica, o Battlestar Galactica, ele era um membro da igreja ativo. E ele tentava introduzir algumas referências da igreja no meio da produção dele, aí, desse programa de TV, incluindo um planeta chamado Kobol. Entendi, ele não coloca diretamente, mas ele dá uma alteradinha. E vamos dar uma lidinha então na opinião deles. Eles colocam aqui, qual a opinião do site mormonr.org, acho. A ideia de Kolob pode ser estranha e um tanto fictícia. Deus está vivendo em algum outro planeta como uma espécie de alienígena? Os humanos poderiam algum dia descobrir o planeta onde Deus está? Isso soa como algum tipo de fanfiction cristão. Não sabemos muito sobre isso, portanto, não há problema em se sentir confuso sobre o assunto de Kolob. Ele somente é mencionado no livro de Abraão, em algum hino conhecido e alguns poemas de santos dos últimos dias. Não sabemos se é um local físico real ou não, ou se é uma estrela, ou se é um planeta, se é onde Deus vive, ou se é perto. Aqui, ó, encontrei a imagenzinha do facsímile aqui que mostra Kolob. E está dizendo aqui que a explicação é: Kolob significa a primeira criação, a mais próxima do celeste, a morada de Deus. A primeira em governo e a última pertencente ao cálculo de tempo. Tinha uma história dessas, tá escrito aqui mesmo, ó, um dia em Kolob é igual a 1000 anos nossos da Terra aqui. Então, para Deus, Jesus Cristo morreu 2 dias atrás. Pronto, aqui, ó, encontrei a palavra que eu não sabia, hipocéfalo. Céfalo, né, de cabeça. Então era tipo um medalhão que eles colocavam ali na cabeça do falecido. Aí teve uma citação ali de Joseph, quando ele estava analisando esses desenhos. Aí tem um desenho ali que tem um bichinho estranho com um bico ali e 2 anteninhas. E daí Joseph falou sobre esse desenho, ele falou assim: fica perto de Kolob, chamado pelos egípcios de Oliblis, que é a seguinte grande criação governante próxima do Reino Celeste, que é o lugar onde Deus reside. Então essa tal Kolob era chamada pelos egípcios de Oliblis, e é o lugar onde Deus reside, pelo que está escrito aqui. Também possui a chave do poder em relação a outros planetas, como revelado por Deus a Abraão quando oferecia sacrifício no altar que ele tinha construído ao Senhor, tá bom? Dando uma olhadinha aqui em alguns estudos da BYU para ver se encontro mais alguma informação. No site oficial da igreja, quando você coloca Kolob, ela diz ali, a estrela que está mais perto do trono de Deus. Daí também fala ali que em Abraão 3, do 2 ao 18, Abraão viu Kolob e as estrelas, então ele descreve. Em Abraão 3, do 4 ao 9, o tempo do Senhor é de acordo com o cálculo de Kolob. Então se ele diz lá que Deus criou o mundo em 7 dias, em 6 dias, no 7º descansou, é dia de Kolob? Seria 7.000 anos para criar a Terra? Vamos dar uma lida então diretamente na escritura que fala, Abraão 3, no versículo 3, Abraão 3:3. E o Senhor disse-me, essas são as que regem, e o nome da grande é Kolob, porque ela está próxima de mim. E eu falo que está próxima. Pois eu sou o Senhor teu Deus. Coloquei essa para reger todas as que pertencem à mesma ordem daquela onde te encontras. E assim, daí vai no versículo 9. E assim haverá o cálculo de tempo de um planeta acima do outro, até que te aproximes de Kolob. E Kolob segue o cálculo do tempo do Senhor. E Kolob está perto do trono de Deus, a fim de governar todos os planetas pertencentes à mesma ordem daquele que te encontras. E pegando mais algumas informações aqui agora no Mormon Think, que é outro material crítico da igreja, vamos ver alguma informação diferente do que a gente já viu. De acordo com Joseph Smith, essa estrela foi, ele chama de estrela, foi descoberta por Matusalém e Abraão através do Urim Tumim. O líder mormon historiador B.H. Roberts interpretou as declarações de Joseph Smith para dizer que o sistema solar e seu planeta governante, o Sol, ele chama o Sol de planeta, girava em torno de uma estrela conhecida como Ka-e-Vanrash, que girava com seu próprio sistema solar em torno de uma estrela chamada Clifosis em Halkow-Kalbin, que gira em torno de Kolob. É uma bagunça aqui, mas Kolob está no meio. Que caracterizou como o grande centro daquela parte do universo e todo o sistema planetário.
Olha só, achavam que tudo girava em torno da Terra, depois descobriram que os planetas giravam em torno do Sol, e agora aqui, no universo Mormon, tudo gira em torno de Kolob. Diz aqui ó, que Joseph Smith estava confiante de que essa hierarquia de estrelas orbitando outras estrelas seria confirmada pelos astrônomos. Pelo jeito, eu acho que ainda não foi. Dando uma olhadinha agora na Wikipédia para ver se tem alguma outra informação. Eu não sei quando que o livro de Abraão foi traduzido, não vou lembrar, eu já soube, não vou lembrar. Mas está dizendo que a primeira vez que foi publicado em alguma outra publicação foi no Times and Seasons, 1842, que estava incluindo a Pérola de Grande Valor ali como um cânon de escrituras da igreja. Aquele negócio de 1000 anos não é só uma teologia mormon, não. Está dizendo aqui ó, que essa ideia de que um dia para Deus são 1000 anos nossos, está lá em 2 Pedro 3:8. Está dizendo, um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então, aí, ó, mais uma referência de onde Joseph tirava as ideias dele. Aí, ó. Tem mais uma informação interessante aqui. De acordo com vários escritores mormons, como o Cleon Skousen, no livro The First 2000 Years, a Terra foi criada perto de Kolob, isso a gente já viu, por um período de 6.000 anos. Aí, ó, tá dito aqui, ó, já tá respondido, né? 6 dias de Deus, 6.000 anos, e logo depois foi juntada ao atual sistema solar, depois da queda de Adão. A teoria baseia-se em afirmações orais feitas por Joseph Smith. Essa teoria também é baseada em uma passagem do livro de Abraão, que indica que no Jardim do Éden, o tempo era medido como o tempo do Senhor, que era segundo o tempo de Kolob, porque até então os deuses não tinham dado a Adão nenhuma maneira de calcular o tempo. Né? Então, enquanto Adão estava no Jardim do Éden, cada dia era 1000 anos nosso, né? Mas daí depois que ele teve a queda, ele saiu de perto de Kolob, veio aqui para esse sistema solar e passou o tempo a passar mais devagarinho, né? Daí um dia lá para Deus é 1000 anos para a gente aqui. A gente sabe que Bruce R. Macon, que era um apóstolo mormon ele também, ele tinha assim, ele tentava conectar a teologia com o raciocínio criacionista, mas tentar entender esse criacionismo de uma forma que pudesse conectar aí com a ciência. Vamos ver o que o Bruce R. Macon falou. Ele chegou numa conclusão dizendo que durante o primeiro dia da criação, que não necessariamente eram 1000 anos, a Terra foi formada e colocada em órbita ao redor do Sol. Então ele já não acha que foi na queda, ele já foi criada ali. Bom, é engraçado que, pois é, né, ele era o quê? Um apóstolo, né? Bruce R. Macon. Profeta, vidente, revelador, os caras não podem receber uma revelação, cara. Joseph recebia a revelação para poder casar com as menininhas de 14 anos, recebia a visita de anjo e tudo, mas eles não podiam receber uma revelação para entender um pouco a criação do universo? Tem que manter um suspense sobre isso? E vamos fechar aqui nossa informação dando uma olhadinha no Fair LDS que a gente encontra. Eles perguntam se os mormons acreditam que Deus vive em Kolob. E a Fair LDS respondeu que a igreja já respondeu essa questão na Fox News. E diz assim, não, os mormons não acreditam que Deus vive em Kolob. A igreja respondeu essa questão colocada pela Fox News de forma sucinta. Eles responderam assim: Kolob é um termo encontrado em registros antigos traduzidos por Joseph Smith. Joseph Smith não forneceu uma descrição ou explicação completa de Kolob, nem atribuiu à ideia um significado particular em relação às doutrinas centrais da igreja. Isso aí foi na Fox News, 21 perguntas respondidas sobre os Mormons, de 18 de dezembro de 2007. Cara, eu achei uma resposta um pouco evasiva, porque o que Joseph falou é uma coisa, tá? Não tem muitos detalhes. Mas quando a gente pega Brigham Young, John Taylor e outros profetas da igreja e eles complementam a ideia, a gente não pode desconsiderar. Bom, é isso aí, pessoal. Vamos ver se eu consigo gravar mais alguns episódios aqui. E, né, porque a gente tá sempre fazendo 2 por semana, né? Toda terça e sexta, não quero falhar. Embora daqui a pouco a gente vai começar a gravar alguns episódios em vídeo, isso aí vai me levar mais tempo para edição, né? Vamos ver, quem sabe, se a gente consegue manter 2 publicações aí por semana. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.